uma mulher da Bíblia. E não são as mulheres comuns, né? As mais que fizeram grande história. São as mulheres que às vezes a gente nem sabe o nome. E então nossa, tem sido muito legal, assim, todo dia eu pego uma, é super fácil, assim, a leitura, é de 2 páginas e tem sido muito edificante, assim, eu tô usando até como um devocional também. E, e essa semana eu andei um pouco aflita com relação a algumas coisas do Gustavo, né? E aí eu, sim, chorei muito, orei muito. E aí eu pensei assim, nossa, eu chorei como Ana. Aí qual que era o capítulo que eu tinha que ler? Sobre Ana. E Ana foi muito importante para mim, a história de Ana, não sei se todas, acho que todas conhecem, né? Que Ana, ela era estéril, ela não podia ter filhos, né? E ela era casada, e esse marido dela tinha uma outra esposa também, né? Ele tinha 2 esposas, só que Ana era a preferida. E Deus fez ela. Na Bíblia diz, isso eu reli algumas semanas atrás, que eu estava lendo a Bíblia, que Deus fez Ana estéril. Deus escolheu fazer Ana estéril, né? E eu não pensava, nossa, por que que Deus fez ela estéril, né? Depois a gente entende com o passar do capítulo, mas assim, Ana para mim foi muito importante porque eu tive dificuldade para engravidar do Gustavo, né? E eu por muitas vezes me busquei na história de Ana o consolo que eu precisava, né? E a história é muito bonita, assim, de inspiração, e eu vou trazer uns trechinhos aqui do que eu li pra gente conversar sobre isso. Cadê meu óculos? Então, lá na Bíblia fala, né, que eles estavam indo para uma festa que era anual, né, 3 vezes por ano. Eles tinham que ir para uma festa. E nesse cenário de festa, todo mundo alegre, né? Ana tava na tristeza. Ana contrastava com a alegria que tinha, né? Porque ela era a tristeza. E lá naquela época, naquelas festas, sempre todo mundo tava muito, muito alegre. Então, com aquele ambiente festivo. Enquanto todos celebravam, dançavam, cantavam, comiam em comunhão, Ana chorava, lamentava, sofria e não comia. E, e às vezes a gente está caminhando para Sião, ela fala aqui, né? Temos motivo de sobra para louvar e agradecer ao Senhor o seu amor e cuidado para conosco, por toda a provisão. Mas quantas vezes temos lamentado e chorado? Quantas vezes deixamos de focar as bênçãos constantes diárias e olhamos apenas para o que não alcançamos, né? A gente, ao invés de olhar o copo que tá pela metade, a gente pode pensar, ele tá cheio ou tá vazio, né? E eu, por muitas vezes, faço isso. E Ana, porém, dava. Ana, porém, Eucana, que é o seu esposo, né, dava porção dupla para ela. Era uma mulher que, assim, tinha tudo do marido, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor houvesse deixado ela estéril. E veja como, se você prestar atenção nessa parte, né? Não foi o diabo que tornou Ana estéril, foi um levante, nem foi uma praga rogada contra ela. É, a pro- é, o próprio Deus deixou cerrada sua madre, o que lhe causou uma ferida, uma imensa dor emocional. Um propósito. E aí ela propõe aqui, né, que eu também super concordei, que há um propósito na dor. Ainda que não possamos compreendê-lo nesta vida, é necessário crer que há um propósito em tudo o que nos acontece. Na eternidade, a gente vai entender o porquê.
mas por enquanto, às vezes, a gente tem que olhar para essa dificuldade e entender o propósito. Eu lembro que o propósito, quando eu não consegui engravidar, era que eu não conhecia Deus, e foi através dessa dificuldade de engravidar que eu conheci a Deus, que eu aprendi a confiar nele, a buscar ele, a orar incessantemente, a me derramar na presença dele. Então, eu percebi, lembrei disso, resgatar isso, né? Foi muito bom essa semana, porque para a necessidade que eu estava sentindo agora com relação ao Gustavo esses dias, eu precisei disso, eu precisei me entregar novamente para ele, assim como foi, porque era uma situação do desenvolvimento dele que a gente não tem visto evolução, e eu fiquei muito preocupada. E eu falei, Deus, é só um milagre, só o Senhor pode fazer um milagre e transformar. Então eu tive que realmente voltar esse tempo, e foi bom, porque se Deus fez daquela vez, Deus vai fazer novamente, né? Então, voltando aqui, vivendo em uma geração onde a esterilidade era sinal de maldição para Ana, carregava em seu corpo, em sua alma, a carga do preconceito e da rejeição da sociedade. Tinha que suportar também as provocações de sua rival, Penina, né, que era a outra esposa, que a perseguia dia e noite com palavras duras, que lhe revolviam a alma em sofrimento e dor. Então, talvez ele fala aqui, né? Talvez você tenha uma Penina em sua vida, alguém que faça questão de mostrar quem você ainda não é, ou que ainda não tem e aonde ainda não chegou. Talvez você escute frases como: ora, ora, tanto e o seu marido ainda não é salvo. E seus filhos, onde estão? Trabalha tanto e não sai do aluguel, que derrotada. Então, às vezes, a gente tem essas pessoas, né, que vem ainda, a gente já tá se sentindo mal, e ao invés de trazer conforto, consolo, faz a gente se sentir pior ainda, né? Então, eu quero lhe dizer que as peninas podem ser uma bênção em nossas vidas, e ainda, Deus não vai tirá-las de perto de nós, pois Ele as usa como ferramenta para nos tirar da zona de conforto. Esse também me trouxe muito, porque assim, eu tava muito confortável com uma situação do Gustavo. Eu falei para ele, a terapeuta tá cuidando, a professora tá fazendo a parte dela, então eu não tenho que me preocupar. Mas o Vinícius veio com uma penina para mim e falou assim: você tá muito conformada, não, tem que ir atrás, tem que correr atrás, vamos ver isso, a gente vai resolver isso. Eu me senti muito mal, né? Porque imagina, para uma mãe, você falar assim: você não tá fazendo isso direito, é a morte, né? A gente se sente muito mal, isso pega bastante, né? Então, me pegou, fiquei chateada, aborrecida, mas eu falei, não, eu acho que ele tem razão, né? Vamos ver o que a gente pode realmente fazer diferente nessa situação. E Ana ficou tão aborrecida com Penina que a sua oração foi a seguinte: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição de sua serva e de mim, te lembrares da tua serva, não te conheceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Como assim? Uma mulher que não teve filhos e que, por mais de 20 anos, segundo os historiadores, chorou pela sua esterilidade, agora clama pedindo ao Senhor um menino e promete devolver-lhe esta criança? Era como se ela quisesse apenas apagar a afronta. O Senhor me dá um filho para eu mostrar para esse desclassificada que eu também posso dar à luz, mas nem preciso ficar com ele. Ele pode ser seu. E naquela época, raramente os profetas tinham comunhão com Deus, de falar com Deus e tudo mais, né? Então, de ter visão. E era uma época de Ana que todos eram secos, né? Também estéreos, até de ter um relacionamento com Deus. E e aí naquela época que Eli era o sacerdote,
toda a sua casa era reprovada pelo Senhor. Eles eram pecadores, muito pecadores, né? E, e Deus procurava alguém para substituir Eli, porque o povo estava praticamente abandonado de uma pessoa para se guiar, ser um guia espiritual, alguém ali, um pastor, né? Para aquele povo. Então, para substituí-lo, e não poderia ser qualquer pessoa ali, né, para substituir Eli. Precisava ser alguém gerado com muita oração, com muitas lágrimas, com muito fervor, um menino dedicado e consagrado a Deus desde sua infância. Aquele útero sofrido, encharcado de lágrimas e orações, deu à luz ao menino Samuel, sacerdote, profeta, juiz, alguém que marcou a mudança de ciclo na vida do povo de Israel. Foi ele que ungiu os 2 primeiros reis, Saul e Davi, com inteireza de coração e fidelidade. Conduziu o povo, sendo chamado, juntamente como Moisés, como os maiores profetas intercessores de Israel. A vitória de Ana se estabeleceu quando ela decidiu não desistir. É na oração, na presença de Deus, insistindo, demorando-se, quando todos tinham ido embora, que ela recebeu a palavra profética da vitória. E depois seguinte, assim, ela deixa aqui, né? Como que ela os passos que ela tomou, né? Ela tomou uma atitude, ela buscou a Deus, quebrantou-se diante do Senhor, né? Foi uma forma de quase de total se abriu muito, até humildemente, né, para o Senhor. Orou especificamente e fez um voto, perseverou no propósito, agiu com fé. Enquanto lê, observe a pergunta que Eucana fez, né? O marido dela fez: por que choras? Semelhante quando você está em aflição, o Senhor te pergunta: filha, por que choras? O que queres que eu faça? Então, era essa mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. E se tem alguém se sentindo como Ana, Deus trouxe aqui a resposta. Busque a Ele de todo o coração. Busca a Ele de coração aberto, se entrega, chora, rasgue suas vestes. Logo depois que eu aprendi sobre Ana, porque eu não conhecia, como eu disse, eu não tinha relacionamento com Deus, eu não tinha nem leitura da Bíblia. E Deus me apresentou o Salmo 41, né? Que eu não vou lembrar exatamente as palavras, mas, né, quando eu me entreguei, né, eu vou até pegar aqui, porque eu não vou lembrar de cabeça. Tô emocionada. Salmo aqui. E é o meu salmo preferido. Esperei continuamente pelo Senhor, ele virou-se para mim e ouviu o meu clamor. Então, Deus está esperando a gente ir buscar Ele, mas de uma forma diferente, não é da forma que a gente costuma lá fazer as nossas petições, é de uma forma bem profunda, bem forte, bem... E é isso que Deus está esperando da gente, e Ele vai nos ajudar. E a gente sabe que Ele tem prazer em mimar a gente, né? Ele me deu um filho. Hoje eu orando, eu falei, gente, que alegria que é ter ele na minha casa, assim, de ter ele andando, de ter ele ocupando todos os espaços, dele me deixando maluca de tanto que ele me chama. Então, assim, Deus ouviu as minhas orações, o meu clamor. Amém? Eu vou fazer uma oração bem bonita que tem aqui. Aí eu vou abrir para vocês, que eu quero saber como que vocês estão. Então, bendito Deus, sei que sou tua filha amada. Nas tuas mãos entrego as minhas necessidades e dores. Creio que tu levantas a minha cabeça. Só o Senhor ergue
do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Coloco hoje minha confiança em ti. Cura-me, Senhor, de toda esterilidade, de toda área seca em minha vida. Eu creio que voltarei a florescer. Creio que verei a tua bondade, o teu poder em minha vida. Estou em tuas mãos. Declaro hoje a minha total dependência e confiança em ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas? E era isso a mensagem que eu tinha.